Tudo bem? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías. Isaías, capítulo 26. Versículo 3 a 4. Aqueles que podem, coloque-se em pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos orar. Pai, eu peço a Ti nesse momento graça e favor sobre os meus lábios, sobre mim, Pai, para transmitir a Tua palavra. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã, fale com, meu Pai, quem o Senhor deve ministrar e falar, que possamos sair daqui, querido Pai, edificados pelo Senhor, e que possamos sair daqui, ó Pai, amando mais a Jesus Cristo, adorando mais a Jesus Cristo e confiando mais em Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Muito obrigado pela paciência. Um versículo que foi pronunciado pelo profeta Isaías, um versículo muito profundo nas Escrituras, e ele deixa muito bem claro, irmãos, aqui, ele faz, na verdade, uma proclamação para que todos confiem no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E no versículo anterior ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós vemos nesse versículo, literalmente, e de uma maneira muito explícita, o profeta confiando todas as gerações, todas as pessoas, a confiarem no Senhor. Por gerações, poderia estar mencionando vários nomes aqui nesta manhã, confiaram no Senhor. Vários homens do Velho Testamento, poderíamos falar desde o início em que o nome do Senhor começou a ser invocado, Sete e tantos outros ali, Noé, e vários confiaram no Senhor. Mas não somente os homens que eram justos, homens que eram servos de Deus, que confiaram no Senhor em todas as circunstâncias de suas vidas, mas também profetas, em seus momentos mais delicados, em seus momentos mais difíceis de suas vidas, confiaram no Senhor, porque eles tinham em mente, porque eles tinham já em seus corações o que o profeta Isaías mesmo disse: confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, não tem fim, não tem começo nem fim. Ele é digno da nossa confiança. Esse Deus que nos criou, que nos fez, que nos formou, Ele é digno da nossa confiança. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou o sol, as plantas, o ar que nós respiramos, Ele é digno de nossa confiança. Deus, Ele nos ama nesta manhã. Jesus Cristo, Ele nos ama nesta manhã. E nós vemos aqui, confiar no Senhor. É o tema, nós vamos gastar alguns minutos falando sobre esta questão, esse desejo que até mesmo o próprio Deus tem para comigo e para com você, de nós confiarmos nele sem reservas. Confiar no Senhor
perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós confiemos nele somente em alguns momentos de nossas vidas, até mesmo nos momentos em que tudo vai bem, ou até mesmo nos momentos em que não estamos passando por nada. Não, Deus, Ele quer que nós confiemos nele em todas as situações de nossas vidas. Como o profeta Isaías está dizendo aqui no versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente. Essa palavra perpetuamente significa para sempre, significa em todo momento, em todo tempo, devemos confiar no Senhor. Abraão confiou no Senhor. Quando Deus o chamou para ir para uma terra que ele mesmo não sabia, ele confiou no Senhor. A palavra de Deus diz que quando Abraão até mesmo estava sem filhos, estava angustiado sem filhos, ele confiou no Senhor. Deus o chamou para fora e disse para ele olhar para o céu, contar as estrelas, e disse que as gerações dele, os filhos dele seriam como as estrelas dos céus e as areias do mar. Naquele momento, Abraão confiou no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente. Abraão, nosso pai na fé, confiou no Senhor. Então, no Velho Testamento, nós vemos vários confiando no Senhor. Moisés confiou no Senhor. Quando a nação de Israel estava atravessando um momento também ímpar na vida deles, em que eles não sabiam para onde ir, só havia o mar na frente deles. Só havia o mar na frente deles. E o Egito atrás. A nação do Egito atrás, e havia um mar na frente deles, e naquele momento, eles confiaram no Senhor. O medo provavelmente tomou conta dos seus corações, o medo tomou conta de suas mentes, pensavam talvez que iriam morrer ali naquela situação. Eles confiaram no Senhor, porque sabiam que o Senhor é uma rocha eterna. E queridos, nós não somos diferentes, nós estamos em uma geração agora, vivemos em uma geração, essa geração que acabei de mencionar passou, a geração de Noé passou, a geração de Sete passou, a geração de Abraão passou, a geração do profeta Isaías passou, e agora nós estamos vivendo a nossa geração, e a palavra de Deus continua sendo a mesma. Deus ainda pede, conclama com que eu e você continuemos a confiar no Senhor, independente do que nós estamos passando. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus para mim e para você, para o homem, para a humanidade. Pode imaginar, irmãos? Mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Em Salmos, nós vemos também o salmista dizendo: confiai nele, ó povos, em todos os tempos. O salmista diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Todos os tempos, nós precisamos de confiar no Senhor. Qual é o tempo que você está passando nesse momento? Qual é o tempo que você está atravessando nesse momento? É um momento em que nós simplesmente precisamos de confiar no Senhor. Independente do tempo em que você está atravessando, independente da dificuldade em que você está passando agora, é o momento de você confiar no Senhor. Não é o momento de abaixar a cabeça, não é o momento de lamentar a situação, mas é o momento de levantar a cabeça e confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós vamos ver nesta manhã que como nós podemos, alguns princípios rápidos, como nós podemos confiar em Deus.
é uma proclamação, é uma conclamação do profeta, para que eu e você confiemos no Senhor. Se você precisa de direção, Deus, Ele é a direção, Ele é a própria luz, Ele é a majestade de todo o universo. Por gerações, Ele é, por gerações, Ele sempre foi a quem os reis confiaram, os profetas confiaram, os príncipes confiaram e os crentes do Velho Testamento confiaram. Em primeiro lugar, como podemos confiar em Deus? Confie na palavra de Deus. Abre em Mateus 8, 5 a 10, por favor. Confie na palavra de Deus. Mateus 8, 5 até o versículo 10. Abra, por favor, lá. Mateus 8, versículo 5 até o versículo 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, irmãos, nessa passagem, então, nós vemos aqui um princípio muito importante a respeito de nós confiarmos na palavra de Deus. Nós vemos aqui Jesus, no Velho Testamento, nós vimos que todos confiavam no Senhor. Os profetas confiavam, Abraão, citei alguns exemplos aqui. Agora, no Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Deus, aqui na terra, andando entre a humanidade. E Ele andando entre a humanidade, fazendo o bem, pregando a palavra de Deus às pessoas, e atendendo as pessoas que estavam desesperadas. Nós vemos aqui que chegou um homem, um centurião, um homem, que estava desesperado, ele estava angustiado, ele estava passando por uma tribulação muito ferrenha, em que ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia trazer alívio a esse servo que ele tinha, que estava paralítico, estava atormentado, mas ele ouviu falar de alguém que poderia ajudá-lo. Ele ouviu falar sobre o doce nome de Jesus, e ele foi até Jesus Cristo. E quando ele foi até Jesus Cristo, ele expôs a sua necessidade, ele expôs a sua angústia, ele expôs para Jesus Cristo o que estava acontecendo com ele. Talvez esse centurião, não sei, a história não fala, talvez ele já havia procurado ajuda com outras pessoas, talvez ele havia procurado ajuda até mesmo em médicos, ou até mesmo em amigos, para tentar ajudar o seu servo, mas ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, o doce nome de Jesus, e ele foi a pessoa certa, e ele foi até Cristo naquele momento. E quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, eu estou com o meu servo, ele está atormentado, ele está paralítico, eu preciso que o Senhor vá ajudá-lo. E quando ele fala: Senhor, não precisa de entrar nem na minha casa, só diz uma palavra e ele vai ser curado. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. E Jesus diz para aquele homem, olha para os seus discípulos e diz: olha, eu nunca vi tanta fé como esse homem em Israel. E ele diz: vai conforme a sua vontade,
seja feita. Ele foi. Aqui nós vemos um princípio, irmãos, que ele creu nas palavras de Jesus. E ele foi até a sua casa e viu que este homem estava curado. O seu servo já estava curado, porque ele creu na palavra de Deus, de Jesus, e ele foi confiando na palavra que Jesus Cristo havia dito. E aqui nós podemos aprender algo, que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos de confiar na palavra de Jesus. Não há limites para uma fé firmada na palavra de Deus, na palavra de Jesus. E é o que nós precisamos de fazer também. Precisamos de colocar a nossa fé, colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Precisamos de crer, confiar na palavra de Deus. Este livro precioso foi deixado para nós, para que nós possamos ler, para que nós possamos praticar, mas também para que nós possamos confiar. Confiar nele, ó povos, em todos os tempos. Qual é a direção que você precisa nesta manhã? Qual é a dificuldade que você atravessa nesta manhã? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a preocupação de Jesus Cristo para com a sua vida é a mesma preocupação que Ele teve também com aquele centurião. E aquele centurião creu na palavra de Jesus Cristo e ele recebeu aquele milagre em favor do seu servo. Qual é a sua dificuldade? Confie na palavra do Senhor. Diante das decisões, qual seja a decisão que você precisa de tomar, tome as suas decisões sempre baseadas na palavra de Deus. Tome as suas decisões sempre baseadas na palavra de Deus. Por isso, Deus diz: confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Deus quer que você confie nele para todas as decisões da sua vida. Seja emprego, seja mudanças de cidade, seja mudanças de escola, de emprego, qualquer que seja a situação que você atravessar na sua vida, Deus quer que você confie nele. Namoro, casamento, criação de filhos, tudo está na palavra de Deus. Confie nele. Então nós vemos na palavra de Deus que nós devemos confiar na palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós vemos também aqui um outro princípio: confie no poder de Deus. Mateus 9:20. Mateus 9:20. Confie no poder de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz: e eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então nós vemos aqui, irmãos, uma outra situação. Como confiar em Deus. Então nós vimos confiar na palavra de Deus. Agora nós estamos vendo confiar no poder de Deus, diante de situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis. Então nós vemos aqui uma mulher que ela estava passando por uma hemorragia, que ninguém podia ajudar. Não vamos entrar nos detalhes da história. Ninguém podia ajudar aquela mulher. Ela estava sofrendo de hemorragia, gastou dinheiro com médicos, os médicos não podiam ajudá-la, ninguém podia ajudá-la, do ponto de vista humano. Mas ela ouviu falar do nome de Jesus, ela ouviu falar de Jesus Cristo, e ela foi até Jesus, e havia uma multidão de pessoas que estavam apertando Jesus ali, e que não, até mesmo deixava ela chegar até Jesus. Mas em sua mente, no seu coração, ela tinha fé, ela tinha confiança em Deus, ela tinha confiança em Jesus Cristo, que se eu chegar nele,
se eu tocar nele, eu tenho certeza que eu serei curada, porque ele tem poder. Ele não é um homem qualquer que está aqui na terra andando, ele não é qualquer um, ele é diferente. Eu acredito que ele é o Filho de Deus. Na mente dela ela ficava pensando, e essa mulher foi com muita dificuldade, com uma fé, uma confiança que Jesus Cristo era poderoso para ajudar ela naquele problema que era impossível aos seus olhos. E quando ela chega próximo de Jesus, ela só toca na roupa de Jesus. E a palavra de Deus diz, ela, na mente dela, se eu tocar, só tocar na roupa dele, eu serei curada, porque ele tem poder, Jesus tem poder. Então, irmãos, é claro, Jesus ele não está aqui fisicamente para que nós possamos tocá-lo, mas nós podemos tocá-lo através da nossa fé nele. Nós precisamos de crer, nós precisamos de confiar que Deus, que Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus, ele é poderoso. Qual é a situação que está aos seus olhos, que parece que é impossível, que é uma situação que você pense, isso é algo intransponível para mim, é algo difícil, é algo que está me amedrontando, é algo que foge do meu controle? Saiba, você estando em Cristo Jesus, você sendo filho de Deus, nada é impossível para Deus. Deus quer te responder. Tenha fé nele, tenha fé no poder de Deus. Nós podemos crer, confiar que Cristo pode ouvir nossas orações, que Cristo, através da fé, nós podemos transpor do impossível. Nada é impossível para Ele, diante do invisível que nós não conseguimos ver. Terceiro lugar, confie no amor de Deus. Romanos 8, 31, 35. Então, há vários princípios que nós poderíamos estar falando aqui nesta manhã, mas nós vamos focar nesses. Então nós vimos, confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus diante de situações que aos seus olhos parecem ser impossíveis, seja eles quais forem. Confie no poder de Deus. Mas, em terceiro lugar, confie no amor de Deus. Romanos 8, 31, 35. Romanos 8, 31, 35. Olha só o que a palavra de Deus diz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até aí, querido, muito obrigado. Então nós vemos aqui, confie no amor de Deus, por quê? Por quê? A palavra de Deus diz, no versículo 31 e 32, que Deus, Ele nos amou tanto, que Ele enviou seu Filho na cruz por nossos pecados. Jesus Cristo, Deus, Ele nos amou tanto, que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Se Ele não poupou o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele está de olho em cada dificuldade, em cada problema que você está passando. E Ele deseja te ajudar. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele vai atender os seus pedidos que você tem, se você confiá-los a Ele. Você precisa confiar no amor de Deus. Deus, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele ama você de tal forma que Ele foi até a cruz e morreu por você e pelos seus pecados. O restante que Ele pode fazer por você é tudo consequência. Tudo consequência. Angústia.
tribulação, perseguição, fome, dificuldade, nudez, tudo que o apóstolo Paulo passou ali, tudo que ele passou, ele sabia que Deus o amava e que Deus estava com ele e que ele podia confiar no amor dele para com ele. E nós também, irmãos. Tudo que o apóstolo Paulo passou, nós não passamos nem um pouco, mas algo nós podemos confiar, que Deus, Ele nos ama e que Ele se preocupa com cada um de nós e Ele se preocupa com cada dificuldade que nós passamos. Talvez na sua mente você pensa, eu não sei, eu passei por tantas dificuldades no passado, talvez você já passou por tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas perseguições, tantas angústias, e pensa, será que Deus realmente me ama? Por que Ele permitiu eu passar por tudo aquilo? Mesmo que Ele permitiu, nunca esqueça que o amor dEle por você nunca mudou, continua sendo o mesmo. E se Ele não poupou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, Ele está com as suas mãos estendidas para te ajudar, seja no que você estiver passando e atravessando. Saiba que Jesus Cristo continua te amando e continua se preocupando com cada área da sua vida. Confie no amor de Deus, porque Deus, Ele está com você até mesmo diante das dificuldades. Então confie em Deus. Alguns princípios sucintos. Confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus diante do impossível, confie na palavra de Deus diante das tribulações, das decisões, confie no amor de Deus diante das diversidades que talvez acometeram na sua vida também. Então, queridos, vamos ler esse versículo, só para terminarmos em Romanos 8, 31 mais uma vez. Romanos 8, 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 31, versículo 31. Esse versículo é precioso. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Pare, deixa o versículo, por favor, irmão. Olha só esse versículo, que preciosidade para cada um de nós que está em Cristo Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Então tudo que nós passamos, tudo que nós atravessamos, Deus está de olho e Ele está com as suas mãos estendidas para nos ajudar, para nos auxiliar. Vamos orar. Pai, eu te agradeço.